Então, pessoal, essa é mais uma aula prática. Na nossa aula 4, nós falamos do backlight. E agora, está na hora de medir, segundo a nossa página da apostila, esse material está na apostila de vocês vão encontrar em anexo aí na sua videoaula, os pontos fundamentais de tensão para o backlight e para o LCD funcionar do iPhone 6. Então a gente vai aqui agora medir com o multímetro as tensões de alimentação do backlight, as tensões de alimentação principais do conector do LCD. Para isso, nós vamos usar a nossa mesa de teste. O aparelho já está aqui conectado, devidamente montado, e eu vou pressionar aqui o botão Home, ele vai acender o display, como vocês podem ver aqui. Eu vou pegar o meu multímetro, vou ligar o multímetro. Como eu tenho a tensão muito alta do backlight, próximo a 18 volts, eu tenho que ter uma escala de tensão que suporte essa tensão. Então eu vou ligar o multímetro, colocar em DC volts, vou colocar num range aqui de 40 volts, que eu vou medir com tranquilidade os 18 volts e as outras tensões que a gente vai encontrar no conector do backlight. Essa mesa de teste, ela vai trazer para a gente de forma fácil a medida dos pontos de teste principais da placa. Aqui, ó, é o conector do touchscreen e aqui é o conector do LCD. Então a gente consegue com essa mesa medir os pontos, né? Então vamos lá. A ponta negativa, em alguns casos, na maioria das vezes, a gente sempre vai colocar no aterramento. Só que no nosso caso, a gente pode observar que no pino 1, na nossa página que está aí no anexo da nossa aula, o pino 1 é o backlight catodo, que é o negativo. E o pino 2 é o backlight anodo, que é o positivo. Então eu vou medir diretamente no pino 1, a ponta de prova preta, e no pino 2, a ponta de prova vermelha. Então, aqui agora eu vou medir no pino 1, que é o catodo, vou colocar a ponta preta, que é o catodo. Vou ativar o backlight e vou medir no pino 1 e no pino 2 a tensão de 18 volts aí, ó, presente, perfeito. Então com essa mesa eu consigo medir as tensões aí mais importantes da placa. Mais uma vez, vamos lá? Ativo o backlight, pino 1, catodo, ponta preta, ativo o backlight e meço no pino 2, que é o anodo. Olha lá, 18 volts é a tensão do backlight que ilumina os LEDs do LCD. Aí agora eu vou partir para as outras medidas. Por exemplo, no pino 26, a gente tem 5,7 volts. No pino 28 também. Agora eu partirei para o terra comum. Então eu vou colocar a ponta preta no negativo comum. Não é mais uma tensão fechada, uma malha fechada. Aqui a malha comum está o ground comum. Vou colocar o terra aqui. E vou achar o pino 26 e o pino 28. Então aqui eu tenho 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 26. Está do outro lado lá, ó. 26 está aqui e o 28 está aqui. Então vou medir no pino 26. Encostei lá a ponta vermelha, vou pressionar, power, 5,7 volts. Perfeito. No pino 28, os mesmos, agora tensão negativa, né? Menos 5,7 volts, aproximadamente 5,67, dentro da margem de tolerância. Todas as tensões, mais ou menos 5%. Então vamos lá. Agora falta medir agora as outras tensões do pino 29. A gente tem aqui, ó, o pino 29, eu tenho que ter uma tensão de 1,8 volts. Então o pino 29 vem da página 20, tem que ter 1,8 volts, ó. Tá vendo? Vou medir agora aqui o pino 29. O pino 29 está bem aqui. Olha lá o 29. Vou encostar a ponta preta aqui. Vou pressionar o backlight. 1,8 volts. Perfeito, preciso. Muito certo, muito bom. As tensões principais para que o meu backlight funcione estão presentes. Então, com o manual que a gente aprendeu a usar, com a mesa de teste e sabendo medir as tensões de forma correta, a gente consegue chegar muito longe, não é? Então, se eu tivesse uma falha no meu backlight, por exemplo,
que não tivesse acendendo o display, provavelmente a tensão do pino 1 aqui, ó, e do pino 2, essa tensão de 18 volts não estaria presente, né? Essa tensão de 18 volts não estaria presente. O que é comum as pessoas usarem display genérico de baixa qualidade, vai forçar essa corrente. Ou então, quando o aparelho cai na água, ele oxida, a tensão aqui é muito alta. Eu tenho 18 volts nessa malha aqui, ó. Entre pino 1 e pino 2, eu tenho uma tensão de 18 volts. Quando o aparelho cai em contato com um líquido estranho, a corrente vai reagir muito aqui no pino 1 e no 2. Então é muito comum oxidar mais o pino 1 e o pino 2, porque aqui circula alta corrente. Então quando o aparelho cai na água, entra em contato com um líquido estranho e parou de funcionar, pode ir nas partes de alta corrente. Um desses pontos é o quê? É o backlight, não é? Agora vamos checar a tensão do pino 2 ao pino 4, que é o backlight anodo de cátodo 1. Ponta preta no pino 4 e vermelha no pino 2. Vamos lá. Ponta preta no pino 4. Pino 4 está aqui, 4. Vermelho no pino 2. Vamos acionar o backlight. Acionou o backlight, 18,07 volts. Ok. É isso aí. Então a gente consegue medir aí as tensões aí com a mesa facilmente. Vamos fazer outras práticas medindo outras tensões, não é? Essa é simplesmente a primeira aula com essa mesa. Nessa mesa é possível energizar o aparelho quase que completamente. É possível carregar, identificar as partes de carga. Então, por exemplo, eu consigo colocar o carregador, ele vai indicar a carga. Eu consigo verificar se está chegando tensão da corrente USB também. Então eu consigo fazer vários testes. Vamos medir o USB lá para a gente ver. Range, vamos colocar aqui 4 volts, 5 volts. Então vamos lá, olha lá. Negativo comum, não é isso? 5 volts USB. Olha, 4,7 volts a tensão de entrada do carregador. Vou desconectar aqui, 0 volts. Vou conectar 5 volts. Isso garante o quê? Que a parte inicial de entrada está presente. Está chegando 5 volts na placa. Tá, tudo bem. Continuando aqui. Mas e se eu não tenho a mesa de teste? Se eu não tenho a mesa de teste, eu vou ficar impossibilitado de medir as tensões? Não. A gente consegue medir sim. Então, por exemplo, se eu não tenho uma mesa de teste dessa, eu vou ter que dar um jeito de tentar medir as tensões na própria placa ou no próprio LCD. Então, se eu pegar o LCD aqui, a gente consegue ter acesso a isso. O display conectado, a gente vai conseguir tentar medir lá no backlight. Então, no próprio backlight, nos LEDs do backlight, a gente vai encontrar a malhazinha lá, onde está o backlight. Então eu vou conseguir medir isso aqui lá, né? Ou posso medir de maneira mais segura na própria malha do LCD. Então, vou pegar o LCD, vou desmontar o LCD. Olha lá, aqui eu tenho os pontos de alta tensão do LCD, o cátodo e o anodo. Então eu consigo medir também nesses pontos aqui. Se eu não tenho a mesa, não é? Se eu não tenho a mesa para testar, eu consigo. Eu vou colocar os fios, aqueles fios de jumper, que a gente não faz jumper, né, pessoal? Aqueles fios esmaltados, não é? Você vai soldar eles aqui e conseguir medir com o multímetro. Ou então, né, com muito cuidado, ligar a placa, né? Pegar a placa, ligar o aparelho em pé e medir com cuidado aqui. Então eu consigo sim medir as tensões se eu não tiver a mesa de teste. Tá legal? Então aí, estamos com o backlight desmontado, onde podemos observar os LEDs. Então nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 8 LEDs que iluminam o backlight. E aqui eu tenho o flex da iluminação do LED, do backlight. E esse flex tem 3 terminais. Então eu tenho aqui o anodo, é o primeiro terminal, o cátodo 1 e o cátodo 2. Por quê? Porque esses LEDs estão divididos em 2 grupos. Então eu tenho 8 LEDs com 2 grupos de 4 LEDs. Então vamos lá? Vamos pegar a fonte, ajustar para 11 volts. Coloca 11 volts, por favor, na sua fonte de alimentação. Pega o terminal positivo e negativo da fonte de alimentação. Vamos lá pegar o anodo do lado esquerdo aqui, do flex, e o cátodo 1 no centro. Acendeu um grupo de 4 LEDs. Cátodo 2 do lado direito. Acendeu outro grupo de 4 LEDs. O que quer dizer isso? Nós temos 2 grupos de 4 LEDs.
E o circuito boost, que eleva a tensão para que os LEDs funcionem, são duplos. Isso é muito comum na linha 6, 6 Plus. Eu tenho os dois circuitos que aumentam a tensão para o backlight. Então aquela aula que nós vimos lá com o conversor boost, que tem o CI, que tem a bobina, que tem o diodo, tem o capacitor, ele é duplo. Se eu quiser testar o LED de forma individual, basta colocar 2.5 volts na fonte. 2.5 volts na fonte, vou lá, individualmente em cada LED. Anodo, catodo. Anodo, catodo. Anodo, catodo. Anodo, catodo. Anodo positivo, catodo negativo. Anodo positivo, catodo negativo. Anodo positivo, catodo negativo. Anodo positivo, catodo negativo. Ok? Então eu tenho aí o teste básico do backlight para a gente verificar o funcionamento. É isso aí.